O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento das ações que questionam a proibição do uso do amianto no Brasil. Os ministros começaram a julgar a validade de uma lei federal de 1995 que autoriza a comercialização e o uso do amianto crisotila no Brasil. O produto é muito utilizado na fabricação de telhas. Os ministros também retomaram o julgamento de ações contra leis estaduais e municipais que proíbem o amianto. Durante os debates, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto alega que em 11 anos, mais de 2.000 pessoas morreram no país em decorrência da exposição ao produto. Nesse período de 2008 a 2011, 291 milhões de reais foram gastos pelo Sistema Único de Saúde para dar conta das internações hospitalares, dos tratamentos e dos exames. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria defende que é possível trabalhar com amianto em níveis seguros. Alguém disse aqui, não, os trabalhadores não entraram. E isso é muito significativo. Realmente os trabalhadores estão aqui sentados, esperando que o Supremo Tribunal os deixe trabalhar, porque eles sabem que o amianto, usado da forma que é hoje, não faz esse mal propalado. O ministro Dias Toffoli destacou que leis estaduais e municipais não podem contrariar uma lei federal, mas que, neste caso, a lei federal seria inconstitucional por ofender o direito à saúde e pelo fato de o Brasil já ter assumido o compromisso internacional de substituí-lo. Se em 1995 tolerava-se sob certas circunstâncias e condições a utilização da crisotila, especialmente em razão da inexistência naquele momento de substitutivos, atualmente o consenso científico é no sentido da impossibilidade técnica do uso seguro da crisotila e da existência de sucedâneo idôneo. Esse conjunto de fatores, quais sejam: 1. O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila. 2. A existência de materiais alternativos à fibra de amianto. E 3. A ausência de revisão da legislação federal, que já tem mais de 22 anos, revela a inconstitucionalidade superveniente, sob a ótica material, da Lei Federal 9.055 de 1995. Para o ministro, a lei federal é inconstitucional e, por isso, as leis estaduais e municipais que proíbem o uso do amianto são válidas. Com o advento dos materiais substitutivos, hoje já recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, e em atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da legislação, a Lei Federal 9.055 de 1995, que desde então não sofreu nenhuma atualização ou revisão, deveria ter sido revista para banir progressivamente a utilização do asbesto na variedade crisotila. O julgamento vai ser retomado na próxima quinta-feira. Bom, e para falar sobre esse assunto, sobre a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Ontem na sessão, o que mais destacou foi o voto do ministro Dias Toffoli a respeito desse assunto aí, né, do amianto. Mas, como a gente viu também na reportagem da Ana Paula, esse assunto já deve ser retomado, apesar dessa suspensão, semana que vem? Já tem uma promessa de que na quinta-feira os ministros devem retomar esse julgamento, já que ontem, numa sessão monotemática, nós tínhamos na pauta 7 ações ao todo. Uma ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, questionando uma lei do município de São Paulo, e outras 6 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando leis estaduais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, que estabeleceram uma legislação do Estado no sentido de proibir a utilização do amianto na fabricação de qualquer material para a construção civil ou utilizar o amianto como matéria-prima. E em razão dessa proibição surge a questão constitucional no Supremo Tribunal Federal para se dizer se é possível que os estados e os municípios legislem sobre essa matéria ou apenas a União pode tratar desse assunto. E o interessante do voto do ministro Dias Toffoli, embora ele não seja o relator, ontem o julgamento de 4 ações foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli e as outras 3 iniciado o julgamento, mas a ministra Rosa, relatora, ainda não votou.
marcado já para quinta-feira, mas o voto do ministro Dias Toffoli foi um voto bastante, eu diria assim, um voto bastante didático. Ele traz, no início do seu voto, uma explicação sobre o Pacto Federativo e o tipo de federalismo cooperativo que se adotou na República Federativa do Brasil. E, nesse sentido, ele lembra que esse assunto, em se tratando de produção e consumo, trata-se de matéria legislativa em que tanto a União pode legislar, como os estados e os municípios. E como o Distrito Federal legisla matérias estaduais e municipais, também poderia estabelecer essa norma. Mas, no entanto, em sendo uma matéria legislativa de produção normativa concorrente, o próprio artigo 24 da Constituição e os seus parágrafos determina a seguinte regra: nesses assuntos em que a matéria é concorrente, a União legisla sobre normas gerais. E nesse ponto, trazido também à discussão nessas ações, está a Lei 9.055, de 95, que regulamenta a utilização do amianto em todo o Brasil. E os estados podem legislar também sobre essa matéria, mas, segundo o ministro Dias Toffoli, jamais contrariando o que a norma geral estabelece. Então, a Lei de 95 regulamenta a utilização do amianto, não proíbe. Nesse sentido, os estados não poderiam proibi-la e nem mesmo a legislação municipal. Mas ele avança no seu voto para dizer o seguinte: olha, antes de decidir se os estados podem tratar dessa matéria e proibir, primeiro tem que se analisar a constitucionalidade da lei nacional, da lei de 95. E aí ele entende que há uma inconstitucionalidade superveniente, ou seja, a lei, quando criada, ela obedecia aos padrões, né, de consenso e dissenso, ou uma possível situação em que o amianto seria cancerígeno. Então, quando a lei foi criada, ela era constitucional. Mas hoje, depois em que o consenso se formou, principalmente em órgãos superiores, no sentido de que a utilização do amianto é, sim, muito cancerígeno e prejudicial à saúde dos trabalhadores, a lei, que antes era constitucional, teria se transformado em algo inconstitucional a partir desse dissenso, a possibilidade de troca ou de alternativa na utilização do amianto. Então, isso tudo deveria ser levado em consideração. A legislação não foi revisada, ele considerou a norma geral, portanto, nacional, inconstitucional. A partir daí, ele entendeu que sim, os estados e os municípios podem legislar sobre esse assunto de forma plena, como o próprio artigo 24 da Constituição autoriza, e a proibição por lei estadual não seria inconstitucional. Então, ele faz essa análise de inconstitucionalidade incidental da lei federal, afasta a constitucionalidade dessa norma e entende que estados e municípios podem legislar. Esse foi o voto do ministro Dias Toffoli, um voto alongado, por aproximadamente 1 hora. O voto dele, inclusive, está disponível já no site do Supremo Tribunal Federal para aqueles que quiserem ou tiverem interesse de analisar, mas o julgamento não foi finalizado, como a gente disse no início, marcado para a próxima quinta-feira, no direto do plenário, a retomada de julgamento dessas 6 ações que discutem justamente a possibilidade de proibição por determinados estados e municípios da utilização do amianto na fabricação de telhas ou de materiais de construção no Brasil. Tá ótimo, Karina. Obrigada por essa explicação. E a gente se encontra sexta-feira, então, que vem, para falar justamente desse assunto que vai ser discutido no plenário. Exatamente, e sendo pautado e continuando o julgamento, esse é o assunto da semana que vem. Pois é. Obrigada por hoje. Até Eu que agradeço. Tchau.